Bom dia! Seja bem-vindo, seja bem-vinda à nossa live do livro Psicanálise de Boteco. Hoje nós estamos no capítulo terceiro, A Filha Perdida. São reflexões psicanalíticas a respeito do filme A Filha Perdida, que está em cartaz na Netflix, né? Que está lá disponível na Netflix. Vamos lá, tô aguardando a Greta, ela chegou aqui. Esse foi aí, Greta, o convite. Peraí. Bom dia! Hello! Tudo bem, amiga? Tudo, e você? Tudo bem. Parece que tá meio Então, tá bom. embaçada a sua câmera. Deixa eu ver aqui. Que estranho. Às vezes passa um paninho aí. Então, peraí, gente. A gente passa A gente passa paninho. paninho. Acho que Melhorou? sim, parece que sim. É. E aí? Estranho, tá diferente mesmo, né? Que Tá, estranho. tá Tá, diferente. tá diferente. Mas não fiz nada, tá? Tá. E aí? Gostei muito desse capítulo. Ah, eu também. E lembrei todo o É, filme. também. Lembrei do filme inteiro. Cada Cada detalhe do filme, detalhe. porque esse E filme é você bem legal. acredita que ele comenta aqui sobre a nossa. Que houve muitas críticas do filme porque as pessoas não se sentem bem com a maneira como o filme retrata o papel da mãe ali, né? Do comportamento Sim. da mãe. E eu tive aquela sensação quando eu assisti o filme, eu falava, gente, que estranho, né? O que que ela vai fazer com essa boneca? Que ela, eu fui lendo o capítulo e fui me Lembrei. lembrando. Oi, Yudi, olha aí o Yudi, quanto tempo que ele Aê! não entra aqui. Tudo bem, querido? E, e eu fui lembrando, conforme eu fui lendo o capítulo, desse sentimento de incômodo com aquele comportamento que parecia tão estranho, né? E aí, Sim. analisando o capítulo, eu fui vendo o quanto que a gente tem dificuldade mesmo para normalizar certas coisas. Gente, vamos atualizar o povo que está chegando. Vamos lá. O livro da vez é Psicanálise de Boteco. O capítulo de hoje fala sobre um filme chamado A Filha Perdida. E é muito interessante o que ela traz aqui, né? O que o Alexandre está trazendo para a gente refletir um pouquinho sobre isso. Quem não assistiu o filme, vale a pena assistir, porque é um filme bem interessante. Foi um filme que acho que foi 2016, 17? Não, Netflix foi 21, É, 2021, né? É um filme novo, é verdade. Não lembrava da data. Mas eu assisti, então, acho que logo que saiu. eu também assisti, logo que saiu. É, foi logo que saiu o filme, exatamente. E aí, nesse capítulo, o Alexandre traz essa reflexão sobre essa questão da maternidade, né? O lugar de filho, o lugar de mãe. E é muito interessante esse filme, né? Então, quem já assistiu, depois bate um papo aqui com a gente. E quem não assistiu, assiste, depois volta aqui. É, e comenta. E Ele faz comenta uma com a gente. introdução aqui para falar um pouco sobre essa questão mesmo, né, da maternidade, né? Ele coloca assim, a psicanálise aplicada, uma introdução, logo no começo, Uhum, para iniciar aí essa análise do filme, isso. né? Assim, ainda tem aqui duas hipóteses, né? A primeira se refere ao fato de que é muito mais fácil compreender a complexidade de alguns conceitos quando eles aparecem ilustrados, então por isso que ele faz essa reflexão pelo filme. E a segunda consiste na premissa de que o cinema, de modo geral, sacode o nosso imaginário, mexe com as Eu nossas achei muito fantasias. legal isso. E sim, gente, como é gostoso trazer a teoria para as histórias, né, que a gente vai vivenciando no dia a dia. Sim. Eu gosto muito daquele trabalho que o Instituto de Psicanálise aqui de Bauru faz, de cinema. Todo Legal. mês eles fazem, né, uma análise de um filme. É muito interessante o que eles fazem. Que é isso aqui.
né? Você pega um filme e faz uma análise do filme, pensa nessa questão mesmo da psicanálise, Igual né? E tudo mais. o filme E é da legal que Barbie, ele tem traz aqui, bastante porque é gente isso, né? fazendo reflexões em cima do filme da Barbie já. Aí, e essa questão é muito isso, né? A arte, ela traz, né? Isso pra gente poder olhar. Eu acho muito legal fazer isso. Tem uns filmes muito legais, desenhos muito legais pra gente fazer isso, Sim, né? E aí, nesse filme, que é A Filha Perdida, traz essas reflexões a respeito desse imaginário de uma mãe perfeita, né? Assim, dessa desmistificação da mãe perfeita e o quanto ela, enquanto filha, também traz a dor dela, né? sim. A gente fala muito pra gente, porque quando a gente se torna mãe, né? Como fica o lado filha, né? Tem esses conflitos internos que acontecem aí. E ele traz um pouco esse olhar para cá, né? E E eu acho legal isso que ele traz logo no começo, é assim, uma né? Desse imaginário do isso. cinema E uma das para a vida primeiras real. coisas que ele coloca aqui é essa questão, porque o filme vai trazer uma reflexão muito intensa dessa mãe com a paternidade dela, né? Isso. Que na verdade, gente, a gente vai dar um spoilerzinho do filme, né? Tem que A falar, não Leda tem sai jeito. de férias. E quando ela sai de férias, ela sai sozinha para viver esse momento sozinha, né? Para ir para Isso. essa praia, ficar lá só ela e Deus, né? Porque ela tá cansada, ela foi, né, uma maternidade, uma vida difícil, ela foi mãe cedo, depois o marido era muito ausente, e ela teve duas filhas, e foi uma relação muito difícil com as filhas, e é como se ela se permitisse, aos 40 e poucos anos, ir para essa Os praia. 46, eu acho que Acho que ele cita 40, alguma coisa. Ir para, acho que é 40. Ir para a praia e ficar sozinha com ela mesma. Só que quando ela vai para a praia, ela se depara com uma família e uma mãe e uma filha que vivenciam os mesmos conflitos que ela vivenciava anteriormente quanto mãe. Então, o que era para ser um descanso e um momento de solidão a ela com ela, na verdade se torna uma reflexão de quem ela foi, né, das dificuldades de que quem ela ela foi, de quem teve. ela é, tudo que ela vive, as lembranças que vêm à tona. Ela tem hora que ela não sabe se ela tá ficando louca, o É, que e que tá ela acaba acontecendo. tendo uma empatia muito forte por essa mãe que tá ali na praia com essa filha, porque o que acontecia com ela acontece com Tá se essa mãe, tá se repetindo. repetindo, né? Parece que a vida tá dizendo para Leda assim: olha aí, que não é só com você. Repara aí É. como que as coisas E você acontecem e o fica seu na comportamento. dúvida durante o filme, o quanto isso na cabeça dela, É. porque ou realmente de fato aquela família tá vivendo por aquilo também. E tem Que tem uma. momentos, né, É, que parece que é coisa só da cabeça dela. isso. E como ela foi mãe muito cedo, ela teve que abandonar o brincar, não, Isso. e aí eu até coloco aqui uma coisa que é muito importante, né? Eu não Lúdico. acredito que exista idade específica para as coisas, né? Eu não tenho uma data, ai, com 18 anos você tem que fazer tal coisa. Não, a gente sabe que existem algumas rotinas, alguns comportamentos comuns, como por exemplo, sair do ensino médio e entrar na faculdade, tirar carta aos 18 anos, porque é ali que é permitido. Então tem algumas coisas que são comuns à nossa sociedade, mas não existe uma via de regra para as coisas. Porém, a gente sabe que é mais fácil lidar com determinadas coisas quando a gente passou por alguns ciclos. Então, se você está na adolescência, é complicado você casar e ter filhos, né? Se você se isso acontece com a sua vida, com certeza você vai deixar de vivenciar coisas que iam te proporcionar uma maturidade para a resolução dos problemas. E uma coisa que ele coloca muito firme aqui nesse contexto, nesse texto aqui nesse capítulo, é que não dá para ser mãe, né, e nem querer a perfeição de uma mãe
que não conseguiu malemar ser uma filha, né? Que não pôde, não teve amor, não teve a atenção. Então fica muito difícil aquilo que a gente não vivenciou na prática, a gente conseguir levar Construir. com... Na verdade, a gente tem que construir, né? E não tem Sim. como a gente colocar isso para o outro, doar isso para o outro, se a gente não conseguiu vivenciar. Então, nós vamos ter que aprender isso nessa relação. Aprender. Tem, mas aprendendo com consciência, né? De fazer diferente. Mas é bem isso mesmo. E ele traz aqui essa questão do ser criança também, né? Que a gente vai crescendo e, infelizmente, parece que muda tudo. Somos obrigados a abandonar a nossa forma de lúdica de ser e tal. E a vida adulta vem, onde... O que a vida adulta traz? Você tem que prosperar, você tem que criar, você tem que ser produtivo. Então, você muda toda a tua vida para poder estar no adulto. E aí, na realidade, a gente entende também o quanto é a importância desse lúdico, inclusive na vida adulta. Se você constrói isso de uma maneira consciente e saudável, né? Que ele também traz esse olhar aqui. E aí eu achei uma frase que eu achei que ele trouxe aqui na página 127, muito interessante, pensando nessas questões, que ele fala assim: hoje uma boa parcela do nosso adoecimento psíquico se deve ao fato de que desaprendemos a brincar, perdendo a essência de liberdade e sonhos que compõem as diversas fases da nossa vida. Então, não é porque eu sou adulto que eu não posso sonhar, que eu não posso criar. Pelo contrário, a gente sabe que um adulto criativo, ou seja, em paz com a sua criança, né, não significa que vai ser criança. Não, mas ele está em paz com a sua criança, ele vai criar mais, né? Tendo essa consciência desse movimento, que o brincar ele é essencial, né? Então, ser leve nesse brincar faz com que a gente crie coisas no adulto que somos hoje, inclusive. Como é importante exatamente isso, né? Eu tô tão em paz com a minha criança que eu consigo brincar, eu consigo ser leve. E sendo leve, eu crio. E aí eu prospero. Eu consigo estar bem, eu consigo... essa criatividade, quando ele traz aqui também, não é só uma questão de... O que é criar? Eu acho que é legal a gente falar. O que seria criatividade? O que seria esse lúdico saudável, né? É quando a gente consegue realizar projetos, a gente realiza e vai, acontece, a gente sai daquele quadrado, né? A gente consegue ter essa expansão e vai tendo mais consciência nesse processo. Né? De seguir sempre os padrões. E tem uma coisa que fica muito, muito nítido aqui, né? Que a nossa sociedade, ela é machista, tá desconstruindo isso. Então tem uma coisa que pesa muito para a Leda e para a maioria das mulheres mães, que ela tem que ser mãe, esposa, profissional. Vários papéis, porque assim, né? nós fomos inseridos no mundo do trabalho, né? A partir do momento que as mulheres foram inseridas no mundo do trabalho, isso há anos e anos atrás ali, que também não faz tantos, mas quando a gente é inserida, a gente traz a gente adiciona ao nosso universo o trabalho. Adiciona. Isso. A gente não divide com os outros afazeres esse universo. E demora muito tempo para os homens, para a família, né, entender que porque assim, olha, historicamente, se a mãe não cuida dos filhos, geralmente é a avó que cuida. Não é o avô e não é o pai. É outra mulher. Uma irmã mais velha, historicamente. Historicamente, hoje, isso. a nossa geração, Greta, eu aqui, a gente tem maridos maravilhosos que a gente fala maravilhosos porque eles entenderam o papel deles nessa sociedade, nessa família e fazem o que era preciso fazer para ajudar, ou melhor, para dividir essas tarefas com a esposa. Então, né, meu marido cozinha, meu marido cuidou dos meninos, lavou, deu banho, fez tudo. Tudo, tudo, tudo. E meu filho tem 18 anos. Eu não posso dizer que eu não tive apoio e ajuda, né? Eu não precisei ser essa super mãe, esposa, não. Eu tive realmente
rede de apoio aqui na minha casa. Mas a gente sabe que A ainda, gente sabe que não é muito né, assim. que ainda existe aquilo que, por exemplo, estou te ajudando, estou fazendo isso para não te sobrecarregar. A E palavra que eu vou ajudar, isso não é ainda bem assim, né? existe Na muito verdade. isso. Nossa, seu Sim. marido te ajuda muito, né? Olha Não é como uma seu marido é questão de incrível, ajuda. tá? Mas na verdade a gente não, no livro fica muito claro isso, que um dos problemas da Leda é que ela chegou nessa crise, que muitos conflitos com as filhas era porque ela tinha que lidar com tudo sozinha, Tudo sozinho. que o marido era Dani, mas ausente. vamos lá. O que eu acho importante aqui nesse Repensando as Maternidades desse capítulo, né? Vinculado ao filme, mas também pensando no que eu vejo no consultório, No por dia a exemplo. dia. Eu faço terapia de casal, né? Então, assim, eu tenho pacientes que são casais e, assim como também somente algumas mulheres e alguns só homens, mas que trazem essa dinâmica da família. Mas o que eu percebo, tá? A maioria das vezes, a mulher quer do jeito dela, Uhum, né? E aí ela acha que só do jeito dela tá certo. é. Nós também temos culpa, né? E aí não validam a forma que aquele Ou até pai, os filhos. aquele marido fazem as coisas também, né? E aí, cara, lógico que você vai ficar sobrecarregada. Sim. Então já tem uma cultura de que o homem normalmente não faz porque é histórico. Sempre foram as mulheres que fizeram. Só que agora, quando os homens começam a fazer, tem muitas mulheres que falam, mas não é desse jeito. E É, vai lá e faz tudo que o homem fez. Ou seja, você desvalida o movimento do homem, é verdade. daquele pai. Isso acontece mais Muito. 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 Eu digo que mais de 80% dos casos que eu atendo eu vejo desse jeito. Né? E a importância de você validar o movimento que é dele. Ele também está aprendendo. E não é para ajudar, mas porque ele pertence àquela família e todos vão fazer E do quer jeito que contribuir para a conseguem família, fazer. né? E a gente também sabe que quanto mais a gente faz, mais aperfeiçoado vai ficando. Uhum. O perfeito não existe. E a gente Mas tem o que movimento de esperar esse você fazer, processo, isso é né? muito importante. Exatamente. Então, o que eu vejo muito é as mulheres desvalidando os movimentos que esses homens fazem dentro de Porque casa. o Na forma machismo não está de só ser no o pai, na homem. forma do marido. Exatamente, o machismo está nas mulheres também. Porque nós Exato. temos em nós essa ideia de que Exatamente. esse serviço é da mulher, esse serviço é do homem, porque tem muito disso. Tanto é, É. né, que mulheres ganham boneca e homens ganham carrinho até hoje, né? Né? Então, e aí quando ele traz esse capítulo de repensar, eu achei assim fundamental falar sobre isso, né? Porque a mulher se sente sobrecarregada, se sente culpa quando começa a fazer coisas por ela, até ele dar esse exemplo aqui, né? De que quando a mulher de repente quer sair com as amigas, quer fazer alguma coisa, sente culpa de deixar os filhos, né? Agora para trabalhar ela pode sair e deixar os filhos. Ou É, seja, para lazer, para cuidar dela, ela não pode. nossa, isso foi. Nossa, eu, Nossa, ele traz deu isso um tapão assim, na ó, minha cara, nesse viu? Porque capítulo. eu já, Nesse nossa, eu já me capítulo. senti assim muitas vezes. Tipo, Eu de levar, saía de de boa. acontecer assim, tipo, ir comer alguma coisa com as amigas, ou, né, sei lá, numa festa do trabalho, ou qualquer coisa do tipo, e levar alguma coisa Sim. pra eles no final, assim, tipo. Ou seja, é como se a mulher mãe não pudesse ter prazeres, né? Só obrigações. Ou só Cuidar com a da casa, do família, ou filho só e ter trabalho. prazeres com Ou a só família. família. Ou só ter prazeres quando a família está junto. Então, quando ele traz isso também nessa dinâmica de repensar essas maternidades, eu acho incrível Tem quando ele uma traz isso nesse uma capítulo. coisa Porque aqui. a gente vê isso, né? Tem uma coisa aqui que eu não lembro se é bem nesse capítulo, nessa parte, mas que me fez pensar justamente nisso que você está falando, que é quando ela dá a boneca para filha. Porque, gente, mais um spoiler aqui. Do No filme. filme, ela ela tá na praia lá e a mãe, as vizinhas lá da praia, a mãe e a filha, ela pega a boneca e some com a boneca da criança. Ela Sim. fica com a boneca da criança e não devolve, Cuidando dessa cuidando boneca como se fosse um dessa boneca filho. como É. se fosse um filho. E tem uma história para ela fazer isso, porque
quando ela era criança, ela tinha uma boneca que ela amava muito a boneca. E ela guardou essa boneca com todo Isso. carinho. Quando ela deu para a filha dela, Bianca, essa boneca, essa menina que era mais difícil dela lidar, que era uma criança geniosa, a criança rabiscou a boneca inteira, estragou a boneca, e quando a mãe ficou assim, ensandecida de ver que a criança fez isso com a Sim, boneca que ela tinha tanto amor e carinho. E a menina, isso. e quando ela tenta tomar a boneca da menina e vira e fala: Não faz isso, essa boneca é minha, eu tenho o maior carinho por essa boneca, essa criança, essa menina vira e fala: Não, ela é minha. Tipo, a mãe deu Aham, para ela. Então, uma sim. coisa. E ela tenta reconstruir esse afeto com essa boneca por meio da boneca da outra criança, né? Tem todo um. Que demora pra Tem todo gente um entender ali, né? O enredo enredo. aí bem Tem forte no filme. muito. Vale a pena Uma rever o filme. ressignificação muito incrível ali. E o que me fez pensar dessa cena aí dela com essa filha é que é assim, né? Ela guardou essa boneca porque tinha um significado para ela, do qual ela não soube passar para a filha esse significado. A Isso, filha ganha um isso. presente, entende que é dela e faz com o presente o que ela quer. Porque é isso, a partir do momento que você entrega, que você dá, que você oferta aquilo para outra pessoa, aquilo deixa de ser seu. E o que a pessoa vai fazer com aquilo é problema dela. E acho que foi muito difícil ela entender, porque ela queria o quê? Que a filha tivesse o mesmo afeto pela boneca que ela tinha. Que a filha brincasse com a boneca da mesma forma que ela brincava. E é o que a gente espera da nossa casa, dos nossos afazeres domésticos. A gente quer que o outro cuide da nossa casa do mesmo jeito que a gente cuide, que a gente cuida. E essa mãe, quando ela vê o filho adulto e vai na casa desse filho, que é outra coisa que eu vejo bastante na clínica, né? Mães narcisistas, É do né? jeito dela. Dominadoras, ela vai na casa do filho e ela fala: não é assim que faz o arroz, não é assim que faz o feijão, não é assim que cuida de um banheiro. Olha, não é assim que se arruma um Isso. guarda-roupa. Ela, né, não é assim que lida com o marido, com o filho. Então essa mãe, ela quer que esse filho seja um boneco dela, né? Que esse filho É. seja a materialização dessa vivência, desse comportamento que ela teria, que ela faria. Então é muito Então, difícil. isso desvalida demais a potência do filho, né? E aí é um aprendizado. E esse filho, o que eu digo para este filho, né? Diga, ponha limite na sua mãe. Ela é sua mãe, mas ela está aprendendo com você a ser mãe de um adulto, a ser mãe de uma pessoa que casou, a ser vó. Exatamente. Então, coloque limites, mostre para esta sua mãe, com todo o amor e carinho, porque ela também está aprendendo, não é porque ela é sua mãe que ela sabe tudo, que aquele espaço é seu e que você vai fazer do jeito que você achar que for melhor para você. Mas não significa que a sua mãe não Exatamente. tem boas sugestões de como cuidar da sua casa. Você não precisa também desvalidar, né? Sim. Invalidar ali, desvalidar, que significa deixar de dar, tirar a validade de todo o processo que a sua mãe construiu de aprendizagem, porque não é também porque a sua mãe não faz É do um seu novo jeito. lugar para essa mãe também, né? Sabe, olha, que capítulo, viu? Pra gente que é É, e mãe, esse filme é muito legal. E esse capítulo ele traz muita reflexão com relação a isso. E aí, assim, eu gosto muito daquele texto do Winnicott, que ele traz aqui da mãe suficientemente boa. Porque eu já trabalhei muito esse texto com as mães, assim, né? sim. Porque Aí ele o traz, né? quanto a gente, ele traz, o quanto as mães precisam sair desse papel de ser perfeita. E aí, olhando inclusive para esse lado sistêmico, que é a forma que eu trabalho, eu trago muito isso para a consciência, né? Esse movimento de ser uma mãe perfeita faz com que o filho se sinta como, Imperfeito. né? Imperfeito, na busca de uma perfeição, ou seja, uma rigidez muito grande, e não aceita-se como ele é, né?
E quando a Sempre vai se mãe achar incapaz, consegue, nem suficiente. sempre vai se sentir incapaz. E quando a mãe e mulher, vou falar mãe e mulher, porque isso é muito importante para filhas mulheres ver as mães também desse jeito. Quando a mãe e mulher consegue trabalhar dentro dela, eu posso falhar, eu me frustro, eu choro, eu tenho tristezas, e deixa isso de uma maneira clara, consciente para os filhos, abrir um caminho tão lindo para os filhos de serem imperfeitos também. Então, esse movimento da mãe de querer fazer tudo, de querer ser perfeita, ele impede que o filho seja como ele é, né? Essa questão da aceitação. E isso é muito legal. Quando a mãe tira essa sobrecarga dessa perfeição, eu falho, eu erro. Eu lembro sempre de uma fala da minha mãe. Ela me fala que quando meu irmão era menor, olha que interessante, teve uma vez, não sei o contexto, né? Que meu irmão perguntou alguma coisa para minha mãe falou que não sabia responder aquilo. E disse que meu irmão falou, como você não sabe? Você é mãe, você tem que saber. E aí ela, na inteligência que ela teve naquela época, e minha mãe foi mãe nova, hein? Minha mãe me teve com 16 anos. Nossa. Mas ela é uma mãe fantástica nesse sentido, exatamente. Ou seja, meu irmão é 2 anos mais novo que eu. Ele devia ter seus 7 anos quando ele fez essa pergunta para minha mãe, né? Não sei, 6, 7 anos. E aí ela chegou e falou assim, pois é, eu não sei. Não é porque eu sou mãe que eu sei tudo, Nossa, né? incrível. Eu acho isso muito legal. A gente conversa em casa, eu, meu irmão, meu pai, minha mãe, e a gente fala assim, o quanto meus pais terem sido pais tão novos, tiveram uma inteligência emocional e uma forma de criar a gente tão linda, assim, de frustrações, de tristezas, de alegria, de que tudo isso faz parte, de que não são perfeitos. E isso faz com que a gente está na vida de uma maneira tão boa, né? Então, assim, quando eu trabalho com os pais, eu falo muito sobre isso. Seu filho já te viu chorar? Seu filho você às vezes chegou chateado em casa, estressado, mas você mostrou para ele o porquê que estava estressado, porque está chateado com alguma coisa que aconteceu e que você não vai dar conta de tudo? Seu filho sabe que às vezes você erra? Né? A maioria dos pais não mostram isso para os filhos. E aí o que acontece? Os filhos buscam uma perfeição. Porque imagina na cabeça deles que o pai e a mãe é perfeito, porque os pais não compartilham do que está sentindo, né? Das frustrações que a gente tem. E assim, gente, agora falando como mãe, é tão leve quando a gente permite sentir as coisas e os filhos entenderem que está tudo bem, em sentir tudo isso, que é também muito ruim de sentir, mas que faz parte. Sim. É leve, né? E isso libera os nossos filhos a ser como eles querem ser, como eles podem ser, imperfeitos como nós somos, né? E aí quando ele traz, eu gosto muito dessa mensagem da Mãe Suficientemente Boa, do Winnicott, porque é exatamente isso, né? Olha, mães erram, os pais erram, se frustram, né? E isso é viver isso, né? E é importante, É dar espaço para tudo isso. é Muito importante importante isso, que, né? Os pais validarem isso. que as pessoas elas entendam que é um processo para todos. E que essa mãe entender que ela pode ser imperfeita é um autoconhecimento muito grande. É uma tomada de consciência muito grande. Então, uma coisa que esse filme deixa muito claro, porque o filme e o texto, né, que ele coloca aqui. Sim. Porque assim, me parece que ele está falando com mães e mulheres, né? Que o filme nos autoriza a ser quem somos e a errar, e, né? Como se, tanto é que ele fala, eu sei que sou infamiliar, né? Ser essa mãe que a Leda Que erra e tudo, né? demonstra aqui. Tanto é que muita gente não gostou de assistir o filme. Mas que, ao mesmo tempo, ele deixa bem claro assim, olha, filhos, os seus pais só conseguem ser aquilo que eles aprenderam a ser.
Então, não espere dos seus pais aquilo que eles não desenvolveram. E isso é muito importante para os filhos, Sim, porque é um sim. ideal, a gente vive um conto de fadas diário, né? Todos os dias a gente alimenta modelos ideais de pai, de mãe, de filho, de professor, de profissional, que precisam ser questionados constantemente para a gente não cair neste lugar de frustração constante, porque É, senão a gente só se frustra. Então, a gente precisa sim entender que não existe trabalho, um mar de rosas, não existe um lugar perfeito, não existe empresa perfeita, não existe família perfeita, não. Ai, mas fulano parece que tem uma família perfeita. Parece, é o que você consegue parece. ver disso. Mas não é, com certeza, Sim. se você sentar e conversar com essa família, ela vai ter os porquês ali. Vai ter as inquietudes Então, como delas, que é né? importante Uhum. a gente não criar essa expectativa de que a mãe ou o pai vão ocupar um lugar ali, vão ter resposta para tudo, vão acolher em todos os momentos, que eles vão fazer exatamente, né? É muito importante para os filhos, porque sim, existe um discurso, né, de que o pai e a mãe têm que ser, né, existe, porque aqui ele ainda fala que o Winnicott não romantizou a maternidade, Não romantizou. Não, ele não romantizou. Eu achei bem né? legal Que a isso. gente não deve romantizar a relação Não, familiar, que a gente não deve. E eu sei, assim, eu não tive filhas mulheres, né? Eu tenho dois homens, então a minha relação, eu acredito que é diferente, porque eu tenho uma relação muito boa com a minha mãe, mas eu sei que a gente tem conflitos justamente por ser duas mulheres, né? E se colocar nesse lugar, né? Ainda mais que agora eu sou mãe, então muitas vezes o que eu faço às vezes para os meus filhos, eu espero da minha mãe, e às vezes a minha mãe espera de mim a relação que ela teve com a, sei lá, né? uhum, E a gente uhum. sabe que existe uma diferença de ser mãe de menino e mãe de menina, não por causa do sexo, né, do gênero, mas por causa do papel social Da maneira que a gente lida com dos isso, né? papéis Esse papel sociais que social a da gente. gente enfrenta. Então, muitas Eu vezes tenho a gente. um menino e uma menina. Então, você já tem uma experiência de causa, mas assim, eu acho que a relação da mãe com o filho é mais fácil. Eu sinto que é mais fácil, né, de se relacionar, porque eles têm papéis diferentes do meu, então eu não me coloco naquele. Quando eu olho para eles, nessa vida que eles estão vivendo, eu não fico pensando assim, mas eu não fui assim, eu não fiz isso, eu não, né, eu não, que é muito de quem, né, de quem vivenciou aquilo, de quem foi filha, de quem. E ao mesmo tempo, fiquei pensando assim, que eu não fui um menino, né? Eu não fui um filho para minha mãe, eu fui uma filha para minha mãe. E como seria essa relação se eu, né, de não ter presenciado isso? Porque ele deixa bem claro aqui, né? Se você não conseguiu completar seu ciclo como filha, né? Como Que fica. mãe você vai ser? Eu fui mãe aos 27 anos, É, então eu acho que eu eu fui aos 30. completei, né? Eu completei bem meu ciclo ali, eu vivenciei as minhas etapas, eu terminei minha faculdade, eu entrei né, no mercado de trabalho para depois ter um filho, para depois casar e ter um filho. Então, talvez isso também. Aham. E outra, foi tudo Muda, é planejado, né? diferente. Então, É acredito que seja diferente. diferente também isso daqui. Mas É achei diferente. assim, Uma é, coisa. nossa, me veio Pode muita coisa. Não falar. tem como a gente não se colocar no lugar da Leda, né? Nós Muito! mulheres. É que assim, é muito interessante essa reflexão desse capítulo mesmo, né? Do filme e de que maneira isso tudo é vivenciado. E eu fico pensando em quantos adultos, homens e mulheres hoje, que ficam presos nessa idealização da mãe e do pai perfeito e não conseguem ter relações saudáveis, né? Porque fica preso nessa imaginação de pai e mãe perfeito. E quando percebe que esse pai e essa mãe não são perfeitos,
às vezes não sabem nem lidar. E tem uma coisa também, Greta. Tem filhos que olham para os pais e veem essa perfeição idealizada, não enxergam de jeito nenhum Não e enxergam não a a realidade dele. realidade. E o que acontece nesse lugar? Também. Transferem para a própria relação com os filhos e com a esposa, no caso dos, né? Ou a Com o mulher marido, que acha o pai perfeito e o marido que acha a mãe a perfeita, tá mãe, esperando nessa esposa a reprodução daquele modelo. de uma Tá perfeição. esperando naqueles filhos a reprodução né? É muito difícil, porque daí esse pai e essa mãe que não conseguirem ser esse pai ideal e essa mãe ideal vão sofrer demais, porque daí quando você é o pai e a mãe, você fica assim, mas peraí, gente, eu não tô conseguindo fazer o que a minha mãe fazia pra mim. Eu não tô conseguindo fazer o que meu pai fazia pra mim. Nossa, aí ferra, aí é muita terapia mesmo. Gente, a verdade é uma só, tá? Que fique bem claro aqui. Os motivos, os grandes motivos dos nossos processos terapêuticos, das nossas doenças, dos nossos porquês, sempre vem desse fruto familiar. A relação que Sim, nós sempre tá temos com o ali. nosso trabalho, a relação que nós temos com os nossos amigos, tudo isso, de certa forma, veio ali daquela infância, daquela construção de eu, de ideal, então, é muito difícil você curar o que está doendo aí se você não olhar para isso. Se você não olhar para essa Muito. infância, se você não olhar para como você construiu. Por isso que quando eu trabalho, Greta, a carreira das pessoas, quando eu trabalho o futuro das pessoas profissional, a primeira coisa que eu faço é uma revisão das escolhas, né? O que Uhum. influenciou, que não tem uma técnica que a gente utiliza na orientação profissional que se chama Zoom das carreiras. E para fazer esse Não. zoom das carreiras, a gente utiliza a linha do tempo. Só que a gente faz a linha do tempo escolar e profissional, né? Se mistura com a linha Legal. do tempo de vida mesmo, Da porque se vida, mistura, sim, mas as fases que a gente a vive. gente pede para a pessoa fazer uma linha do tempo da escola, das grandes escolhas ali, Sim. e depois a gente faz um zoom. O que é esse zoom? É você ir olhando como que foram feitas essas escolhas. Quem que influenciou? O que influenciou? Da Dinheiro? onde veio essa E escolha, aí a né? gente vai entendendo e como é bom fazer orientação profissional com uma psicóloga, porque você pode, porque eu falo que eu sou psicóloga para a carreira, não sou só orientadora de carreira, né? Porque daí a psicologia ajuda muito a gente a ajudar essa pessoa a lidar exatamente com os conflitos ali que foram Perfeito. vivenciados naquele momento e que estão impedindo o crescimento profissional dessa pessoa. Então, e a linha do tempo, gente, na terapia, é fundamental para você entender onde é que foi que as coisas realmente sacudiram ali, bloquearam, porque quando você faz esse olhar para a sua vida, né, para essa linha do tempo, você vai Sim. ver ali, gente, eu mudei tanto nesse momento aqui, eu me fechei tanto nesse momento aqui. Então, olha, E vai tendo essa consciência, né? Você traz para a consciência exatamente, sim, e você consegue entender eu melhor vou a sua história. vir num outro E aí momento você aqui. pode A rever gente podia aí fazer uma live você só rever, disso. inclusive, isso, né? A gente podia fazer uma Bora, vamos live fazer. só disso, desse Legal. negócio da linha do tempo, da importância dessa autorreflexão, porque ontem mesmo colocaram, ontem não, anteontem, colocaram na minha caixinha de perguntas, né, como que o autoconhecimento nos ajuda, né, Nossa, em que pontos, né, nos ajuda na nossa saúde, da vida de forma geral. E a linha do tempo é uma das formas mais interessantes de sim. autoconhecimento, né? De olhar ali como que a gente faz, como que a gente lida com as situações. A gente pode voltar aqui em outro momento e falar sobre isso. Vamos Então voltar. tem uma coisa O que aqui, mais, ó, amiga? Qual na página que você tá? 137, que ele fala assim que Uhum. apesar de
tudo isso, a Leda se tornou uma pessoa extremamente forte, uma profissional Sim, sim. bem-sucedida, né? Ela era professora universitária de literatura. E, e que o que deixa infamiliar, o que torna incômodo para as pessoas uma coisa do filme, é que ela usa desse empoderamento para viver essa solitude aí desse momento no Sim. litoral. E que as pessoas ficam, né? No podcast ele fala, deixa bem claro isso, né? E se fosse um homem que fosse para a praia Como seria sozinho, como seria a isso, né? reação das Os pessoas? O julgamentos disso. julgamento, né? Será que as pessoas iam achar tão. Porque assim, quando as pessoas se separam, Isso. porque a Leda, né, de certa forma, ali é, é essa mulher separada que tá, Ela é uma mulher que tá separada, com buscando, filhos já né? grandes, buscando olhar para ela mesma, também ter um pouco mais de tranquilidade, mas ela é uma mulher muito independente, né? E a gente. Então, e a gente sabe que a sociedade, ela até hoje julga as mulheres mais independentes, Porque né? espera, Nesse por lugar exemplo, aí quando também. há Sim, separação, intimidam, tem um monte de quando coisa existe assim. essa separação, as pessoas já esperam que é a mãe que vai ficar com os filhos, que é a mãe Sim, que vai. É como se o pai tivesse uma participação aí de longe da situação. E não é bem assim. A gente vê várias coisas, várias mudanças neste movimento, né? Tanto é que a guarda aham. compartilhada ela veio Entra. justamente para atender, para, né? Porque nós mudamos, né, nesse sentido, estamos mudando nesse sentido, mas esse incômodo que as pessoas sentem ao assistir o filme tem muita relação com esse olhar. Pô, né? Sim. Essa mãe, o que que essa mulher tá fazendo sozinha nessa praia, gente? Né? Tem muito disso e ele comenta que as críticas, né, que ele foi ler, que ele foi atrás das críticas para saber como as pessoas Sim, e que existia sim. muito esse. Estavam sentindo esse filme, esse tema. A verdade é assim, gente, quem não assistiu a Filha Perdida, assista, tá? Porque essa questão toda traz muito forte, toda essa questão da maternidade, essa questão da mulher independente, a questão de como ser mãe se eu não pude ser essa Do filha, a busca, né, por questionamento isso. de muitas mulheres hoje que não querem ser mãe e a gente não aceita socialmente isso, né? Que Isso. uma mulher escolha não ser mãe, porque, né, como Sim, se ela sim. tivesse vindo ao mundo para isso, sendo que tem um monte de homem É, que não e fica. que abandonam os filhos aí porque, né, que fazem filhos e abandonam por aí porque não querem ser pais. E a mulher, gente, né, pode ser que essa mulher tenha tido uma relação de mãe muito, né, com a mãe Conflituosa, conflituosa, dificuldades, mas pode pode ser que ser, não também. mas também pode ser que ela Mas escolha não pode ter ser que que passar não. por todos esses perrengues, porque, gente, tem uma parte São que ele escolhas, fala, né? E a gente. tem uma parte que ele fala aqui, né, Greta, que a mãe dele teve vontade de jogar ele pela janela e que o pai percebeu que ela estava muito Como que estressada ela e foi estava lá, estressada gente, é engraçado, porque é assim, a mãe vai ficando estressada e a criança vai na ficando parte de maternidade e estressada machismo, né? junto, né? A criança parece que sente o estresse da mãe e vai ficando estressada junto. Aí, qualquer outra pessoa que pega essa criança no colo, ela para de chorar. E a mãe não consegue fazer essa criança parar de chorar. E É, tem uma coisa muito engraçada que as pessoas falam e que é real, é muito real. Ai, teu filho longe de você é outra coisa. isso também é muito real. É legal essa parte que ele traz da maternidade e machismo. A gente já falou um pouco, né, na live de hoje, mas ele também traz esse olhar aqui, né? Que tem, a questão é que quando uma mulher se torna mãe, ela deixa de ocupar o lugar de filha e ela fica perdendo nesse espaço, né? E é um dos processos mais difíceis mesmo, né? De se tornar mãe da filha, sair do papel de filha, e é bem interessante todo esse processo, né? Os afastamentos e o que acontece no meio disso tudo. E ele traz essa leitura aqui também, né? Eu quero colocar uma coisa, né? As pessoas enxergam os traumas como
elas falam assim, nossa, a vida da pessoa foi tão perfeita, né? Foi tão boa. Por que que essa pessoa é tão desmotivada, traumatizada? Não Nossa, tem teve essa, não. os pais foram presentes, né? Não passou necessidade, trabalhou, não sei o quê. Gente, ó, o trauma, ele é trauma de acordo com o que a pessoa sente naquele momento que ela vivencia. Então, se ela tem uma Tem. vida toda belezinha e alguma coisa pequena acontece com ela, né? Ai, foi demitida e precisou mudar de emprego. Às vezes aquele negócio que para a maioria das pessoas seria uma coisa simples porque ela já levou tanta porrada da vida, para essa pessoa Uma é um trauma, outra né? É uma questão a ser resolvida. diferente de sentir, né? E aí ele coloca assim: é necessário ter em mente que uma experiência traumática não se resume apenas ao ato de uma agressão física ou de um abuso sexual. Isso. Ela pode ser Sim. algo bem mais sutil, como a vivência de um constante desamparo que exceda os limites do suportável. Então, às Isso. vezes, o fato, né, Muito dela querer interessante. conversar com a mãe não poder conversar, tá ocupado com seus afazeres domésticos, com as suas coisas, ou o fato, né, do pai estar ali assistindo uma TV, é que hoje a gente não E não dá vivencia a muito. atenção que você Hoje a quer, gente né? não Ali. vivencia quase isso porque a gente assiste as coisas na hora que a gente quer. Mas quantas vezes a gente não podia conversar na hora do almoço porque o pai estava assistindo um jornal que só passava naquele horário, que era só, né? Naquele horário. Então, e que fazia falta pra gente, porque também era o único horário que ele estava ali presente, né? Então, coisas sutis, assim, que pode sim ter gerado uma questão, gerar uma questão. Então, a dor, gente, é de quem sente. E o tamanho dela é muito relativo. É Então, relativo. quem dá o tamanho da dor é a própria pessoa. Então não dá para julgar É, nunca, né? Não dá para julgar nunca. Acho que a gente pode finalizar a live de hoje com a última frase, o último parágrafo dele da página 151, que eu achei muito pertinente. tá. Fala assim: a maternidade é uma contínua prova de fogo. É um lançar-se no escuro sem conhecer as inconsistências do destino, ou seja, a gente não sabe nada do que está acontecendo, tudo novo, né? Uhum. Não há anjos e demônios nessa história. A certeza que há é a impossibilidade de ser mãe quando nunca se foi filha. Julgar Leda, que é a protagonista da história, seria impregnar de moral as adversidades da existência humana, ou seja, seria julgar demais, né? Uhum. O filme é cruel, por vezes sufocante, mas é o retrato de uma vida que, embora imperfeita, é possível de ser reescrita quando existem razões para mudar. E é bem isso, porque no final do filme, quando ela conversa com as filhas, é muito Nossa, bonito, né? maravilhoso. Olha, O tô spoiler arrepiada. aqui foi total, mas tudo É, bem. foi, né? No final do filme, quando ela consegue conversar com a filha, e aí ela fala, eu sou mãe sem saudade, né? E sou egoísta, ela fala. Então, assim, é muito bonito, Uhum. né? Poder validar esse espaço da história. Nossa, Então, gente, assistam o incrível. filme, porque ele é muito bom. Eu assisti em 2021, quero assistir de novo. A Filha Perdida, e estamos aqui Eu ia assistir, finalizando mas esse quando eu ia capítulo. assistir de novo. Só que quando eu comecei a ler, eu fui relembrando Eu tantas lembrei coisas. tudo, né? Eu também Gente, o lembrei. próximo capítulo é a Síndrome do Impostor e a Psicanálise. Também estou com muita expectativa deste Deve ser muito capítulo. bom, Deve porque ser isso é uma coisa que a maravilhoso. gente costuma fazer com bastante. Quantos de nós nos sabotamos, né? Até semana que vem, Um amiga. beijo incrível. Obrigada por quem ficou aqui com a gente. Valeu, Valeu. tchau.